Jogadores europeus que se não fossem brasileiros seria CLT ou reserva do Mirassol. Bora pro vídeo. Esses são 7 jogadores do Super Mundial que, se fossem brasileiros, seriam CLT, pai. Basicamente, tem um monte de jogador europeu aí que você vê que não é tudo isso. Que o cara é muita mídia porque se chama Snyder, Schweinsteiger, sabe? Tem um Brandt, tem um nome mais... Tá ligado? Se ele fosse brasileiro e se chamasse Ronaldo, era CLT na certa, com essa bola que eles estão jogando no Super Mundial. O Super Mundial provou que, além de alguns times europeus não serem tudo isso que a gente imaginava, alguns jogadores europeus também estão longe de ser o grandioso craque que a gente viu no FIFA ou imaginava que fosse. Se tornar jogador de futebol profissional aqui no Brasil é algo extremamente difícil. Toda quebrada tem um moleque que é um cara que você olha e fala: caraca, mano, esse moleque é muito craque, velho. Que moleque absurdo, mano. Com certeza vai ser profissional. E esse cara não vira jogador, muitas vezes por falta de oportunidade, mas muitas vezes também porque ele vai fazer um teste e tem um moleque 10 vezes melhor que ele, ou que faz o que ele faz. Quando não pagam também pra obter a vaga, né? Alguém com a grana vai lá e bota um empresário. Acabou. Por quê? Porque o nível aqui no Brasil é muito alto. Tem muito jogador de qualidade, tá ligado? Então nesse vídeo nós vamos pegar 7 jogadores que, com a bola que estão jogando no Super Mundial, se fizesse uma peneira aqui no Brasil, meu parceiro, e se chamasse Antônio Roberto, já era. Vai assinar a carteira, pá. Não tem como. Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo completamente de coito... De coito? Caraca, mano. Tô com as palavras avançadas, hein? Esse vídeo é completamente de cunho, né, mano? Coito não dá, né? De cunho completamente humorístico, mano. Então não é pra você levar a sério. Imagina que nós estamos aqui. Foda-se, vou levar a sério e acabou. Que eu e você jogando um videogamezinho e falando um monte de água, tá ligado? Não é uma análise aonde eu vou levar, pegar os dados do cara, não sei o que, considerar a história, o que ele já fez, representa pro futebol. É porque senão, se eu não falar, mesmo sendo óbvio, aparece um monte de comentário assim. Eu tenho que comentar, velho. Meu Deus do céu, velho. Você sabe o que o Gravenberg significa pro futebol, mano? O cara simplesmente salvou a família dele com a casa dele em chamas, velho. Nossa, mano, o cara simplesmente incrível. Representa o futebol moderno, mano. Cara, do começo ao fim do vídeo, velho, eu perdi 8 minutos da minha vida, mano, assistindo isso. Velho, o cara tá falando do Gravenberg, E tem gente que realmente fala assim, nem é poucos não, tá? mano. Mano, que é isso, mano? Então, mano, pelo amor de Deus, se você é uma pessoa que leva as coisas muito a sério, nem assiste esse vídeo, beleza? Se você leva, mano, nem assiste vou levar e a sério, vamos pro vídeo, meu parceiro. É agora. Começando por ele, que tá na capa desse vídeo, Cucurella. O Cucurella, ele não tem nada de especial. Ele não é muito bom atacando, ele não é muito bom defendendo. É titular da seleção espanhola, ok. Mas, se você observar, nesse Mundial, os 2 gols do Flamengo, o Flamengo meteu 3-1. O primeiro e o terceiro foi em cima dele. E ele tem essa skin da Maria Bethânia, que não me agrada muito. Mas assim, falando de futebol, né? Dentro de campo, não tem nada de especial. Se você puxar na tua quebrada aí, meu parceiro, aqui no Brasil, tem um moleque, eu mesmo, jogava bola na quadra com um moleque que chamava Pelezinho, canhoto, habilidoso, subia bem. Às vezes, quando ele cansava, ele ia na beira da quadra, usava um negocinho e pá, o moleque ficava louco, mano. Aí defendia bem, atacava bem. Então, assim, na quebrada tem isso. O Cucurella, ele tem uma skin que favorece, chama um pouco a atenção, que ele se chama Cucurella. Se ele se chama Robervaldo, já era. Era eu e ele aqui, ó. Atacadista, escala 7x1, folga um domingo no mês, de 7 da manhã a 10 da noite. Não dava, entendeu? Merda. Era eu e ele, pô. Então assim, irmão, no caso aqui, Cucurella, todo respeito. Eu sei que tem uma galera que vai falar, irmão, joga muito, não sei o que, tá fazendo uma boa Não joga nada, é normal, comum. temporada no Chelsea, tem uma média 7 no SofaScore. Não é, tá ligado? Não é um 8, não é um 9. O Cuiabano, a média do Cuiabano pra mim, o Super Mundial, muito maior. Cuiabano maior que o Cucurella. Todos respeitam aos clubes do Brasil. O Cucurella, titular, certo? Aqui no Brasil, titular onde? No Mirassol. Pra ele chegar ali no G4, ele ia ter que se provar ainda e tal. Talvez ia pegar banco pro King Naldo, né? O Reinaldo, que era de São Paulo. Sai. Peraí que esse aqui eu tô preocupado. Esse foi mais forte do que o do Pablo. Esse olho já é caído. Esse olho já é caído. Então assim, Cucurella, bem, não vou falar que é ruim, mas... Não é possível, mano. Que loucura. Se faz uma peneira aqui no Brasil com esse futebol que ele tá jogando aí, era eu e ele, pai. Eu e ele trabalhando no atacadão. Não tem como. O segundo nome dessa lista é ele, Sorloth. O Sorloth, meu parceiro. Nossa, aí é grosso, hein? Habilidoso? Não. Forte? Forte, mas nem tanto. Muita presença diária? Também não. Tipo um Haaland. Ele é um Haaland que não é tão matador quanto o Haaland pegou. Mano, ele perdeu um gol, foi contra...
Por conta do PSG, mano. Só ele o gol. Visão? Então, um atacantezão mais geladeirazão, parecendo um Abrastempo, mais travadão. Quem assistiu o jogo do Sorlote contra o Botafogo, viu que o cara não tem, mano, errou cabeçada, foi um a menos no time. A torcida do Atlético de Madrid tá doida com ele. É um cara bom, concordo. Meteu 3 gols, meteu o hat-trick mais rápido da história da La Liga. Chegou metendo gol aí no Atlético de Madrid, chegou bem. Chegou, não podemos negar. Só que, com o desempenho do jogo dele contra o Botafogo, era eu e ele enchendo uma laje, pai. Porque ele é alto, entendeu? Então, assim, não ia ser isso aqui, CLT, mas, pai, como servente de pedreiro, ele se chamando Antônio da Costa, era eu e ele enchendo a laje. Não tem jeito. Então, assim, o Sorlote, pai, que ele jogou contra o Botafogo, que ele tá jogando nesse Super Mundial aí, todo o Atlético de Madrid tá jogando nesse Super Mundial, não dá pra defender, né, irmão? Então, assim, tem mais jogadores do Atlético de Madrid aí, que seria eu e eles trabalhando firme aí do CLT, mas o Sorlote, pra mim, se destacou muito, porque é um cara que tem uma expectativa nele, sabe? É um cara que o pessoal fala, não, é o Sorlote, pô, mete gol de todo jeito, cabeceia bem, faz... Mano, perdeu um gol de cabeça contra o Botafogo que não dá, entendeu? Graças a Deus, comemorei demais esse erro de gol dele, porque, pô, tô torcendo pros brasileiros, né? Mas o Sorlote, mano, pra mim, não dá. Era eu e ele enchendo uma laje. Salvo pelo nome, Sorlote. Se ele é brasileiro e se chama Antônio da Costa, era eu e ele enchendo uma laje, pai. O terceiro dessa lista, pra mim, é ele, Sully. O Sully, durante um tempo, foi uma das promessas do futebol mundial, né? A gente vê no futebol europeu também, talvez agora a gente pensa, mano, será que era isso tudo mesmo? Mas assim, não podemos negar. Alto, o cara parece um monstro. Tava na final olímpica de 2016, Brasil e Alemanha, que o Brasil foi campeão, mas tava lá, foi finalista. É um jogador que esteve presente muitas vezes na seleção do mês do Borussia, mas durante o tempo engordou, foi ganhando peso e foi mostrando que assim, não era aquela coisa que se imaginava, né? Então, assim, o Sul, mais um salvo pelo nome. Se chama Vander Cleison aqui no Brasil, no máximo ele tava no Brasil de Pelotas, tava no Nova Iguaçu, com todo respeito aos clubes, né? Mas tava ali brigando pra jogar numa Série A2 do Paulistão. Mas como ele tá lá no Borussia, irmão, é alemão, a concorrência é menor, o tamanho da Alemanha, é o tamanho do país. O Brasil é gigante, irmão. O Brasil é um país gigantesco, então a concorrência é muito mais alta. Aqui na quebrada mesmo, tinha um moleque chamado Robertão, que isso, qualidade na saída de bola, qualidade pra achar os volantes, qualidade pra sair da marcação pressão. Então, assim, ele e o Sully, pai, Robertão, trabalhou comigo CLT. Minha carteira, trabalhou eu e ele. No racha que tinha da firma, ele deitava. Porque, com certeza, tinha mais qualidade que o Sully atualmente. Então, assim, Sully, ao meu ver, pai, você, nesse momento, considerando o Super Mundial, né? Era eu e você, pai, como você já tá um pouquinho acima do peso, né? Então, assim, você tinha que trabalhar sentado. Que um cara que trabalha no pesado, emagrece, não tem como. Já viu aquele meme que tem de tipo, pô, pedreiro, 1 ano trabalhando na obra, o cara shapeadão. E fisiculturista, 1 ano treinando, o cara magro. Então, assim, o cara na obra, ele trava. Digo isso porque trabalhei e já fiz alguns bicos. Eu já fiz uns biquinhos com meu pai de servente de pedreiro, irmão. Parada é pesada. Depois que eu enchi uma lajezinha, eu falei, opa, isso aqui não é pra mim. Deixa eu ver outra coisa. Não desmerecendo a profissão. Pelo contrário, valorizando. Porque hoje em dia também, pedreiro e servente estão ganhando uma moeda, né? Vamos combinar aqui, pai? A diáriazinha tá quase 300 conto. Vocês estão bem demais. Bem demais. Então, assim, o Sully não dá pra ele trabalhar no pesado. Ele tá trabalhando sentado ali. Eu acho que o Sully era eu e ele trabalhando no caixa de algum mercado. Trabalhando no caixa, passando ali a compra, pacotando, né? Analisando ali o valor dos pedidos, passando o código de barra. Então era eu e ele. O Sully, pra mim, era aqui, ó. Considerando esse bolzinho dele aí no Super Mundial, era aqui. O próximo dessa lista pra mim é ele, Sabitzer. Sabitzer é aquela coisa, né, rapaziada? No FIFA eu achei assim... eu já sou um pouco contra. Sabitzer não é aquele craque, mas... tem um futebolzinho. Analisando ele em FIFA, eu falei, pô, é um cara que realmente, né, mano, tem um talento ali diferente. Mas analisando o Super Mundial, também não é aquelas coisas todas, né, rapaziada? Vamos ser sinceros aqui, transparente. Se faz um teste numa peneira aqui no Brasil, com esse futebol que ele tá jogando, não passa, não passa. Não adianta a gente falar. Com esse futebol que ele tá jogando aí, rapaziada, vamos ser totalmente sinceros, Brasiliense Futebol Clube, sabe o time Brasiliense? Brasiliense tem Tobinha, tem Dentinho na meia, tem o nosso querido Apodi, mais conhecido como Apodeus. Então, Sabitzer, com essa bola que ele tá jogando, é banco lá. Não adianta, vai ter que chupar uma laranja, comer um sucrilhozinho pra ver se pega um titular lá, que não pega. Jogar contra o Gama no estádio lotado é difícil. Então, assim, Sabitzer, com essa bola que ele tá jogando,
mano, mais uma vez salvo pelo nome. Se ele tem o nome do Tobinha, nem profissional era. Então o Tobinha já é um vencedor, porque com esse nome conseguiu vencer. É igual o Everaldo, irmão. Everaldo Fluminense, tá jogando Super Mundial, se chamando Everaldo. Já é uma vitória dupla. Rodinei, mano. Rodinei ganhou Libertadores, se chamando Rod. Ganhou, irmão. Com esse nome, deu a volta por cima. Então, assim, você tem um nome de Sabitzer, você já te coloca lá na frente, irmão. Você é o avaliador da peneira. Você tá aqui com a prancheta. Tem um cara com a nota 7 que se chama Cristaldo e tem um cara com a nota 7 que se chama Sabitzer. Quem você bota na frente, pai? Na dúvida. É o Sabitzer, né, pai? Vai ser camisa 11 ali. Se ele faz um gol, o narrador fala Sabitzer. Muito mais bonito. Se o narrador chega e fala Cristaldo, que gol. Tá ligado? Parece que nem foi isso tudo. E o cara pode ter feito um gol de bike, de letra, do meio campo. Então, assim, Sabitzer pra mim, a carinha dele, você já viu a skin dele? É um cara assim meio mitinho, né, pai? Então, assim, era eu e ele, pai, trabalhando no shopping, atendendo ali alguma loja, sabe? Aquelas lojas que fica ali no corredor, que vende óculos, que vende capinha de celular. Era eu e ele ali, trabalhando ali. Aqui, ó. Aqui. Beleza, Sabitzer? Então, pra mim, você, pai, com esse futebol seu no Super Mundial, era CLT, pai. O próximo aqui eu vou arrumar uma briga, mas pelo futebol que tá jogando, o time do Porto inteiro. O time do Porto veio pra esse Super Mundial aí, arrumou confusão brasileira. Pior, não achei, a não ser o moleque lá, o tal do Mora, joga pra caralho, mas também não é lá essas coisas, nenhum craque. Fora o resto, pode jogar tudo nisso. E português, porque os brasileiros estão... Tal do seu que Veiga lá, que quis comparar com o Veiga do Palmeiras. Ah, pelo amor de Deus, mano. Falando que o futebol português não é tudo isso. Eu não vou entrar nesse mérito, não quero arrumar confusão com o país inteiro. Mas assim, rapaziada, o time do Porto ontem perdeu de novo pro Al-Ahly. Empatou com o Palmeiras no primeiro jogo, né? 0-0. Aí que começou essa confusão. Só que com o futebol que tá jogando aqui, pai, não dá. O time do Porto, os caras são de Portugal. Se vem aqui pro Brasil, tem essa parada do idioma tal, que combina, né? Dá certo e tal. Então é o mesmo idioma, obviamente. O pessoal tá chamando lá o pessoal de Portugal, zombando e tal, mas assim, mano, os caras, se vem pro Brasil aqui, ia ter uma moralzinha. Que é um sotaque diferente, brasileiro gosta de gringo, certo? Não é a mesma moral que um alemão tem, né? Um americano chega aqui, o pessoal, meu Deus, ele é americano. Tem essa parada. O pessoal de Portugal, por ter o mesmo idioma, ia ser parceiro, tá ligado? Ia ter aquela familiaridade. Então, esse time do Porto aí, fazendo a peneira, com esse futebol que está jogando, por ter a facilidade do idioma, o que ia ser? O analista ia falar aqui: rapaziada, vocês têm uma certa qualidade. Infelizmente, não foi a sua vez hoje. Faz um próximo teste, mas eu tô vendo aqui que vocês estão precisando de emprego. Eu tenho uma vaga de repositor no mercado. Vocês falam bem, tem um idioma tal, combina, já se adapta à cultura, então vamos ser repositor. Tem uma vaga lá pra vocês. Se quiser, eu já encaminho aqui o currículo, faz o currículo aí e já era. Não tô falando da história. Portugal domina uma liga que tem bons times, sim. Tem o Sport, tem o Benfica, tem o Braga, né, que já esteve melhor, mas pô, vamos falar, irmão? Vamos falar? Repositor, pai. Eu e ele. Ali, ó, botando tampico na prateleira, botando arroz, feijão, era eu e eles aqui, ó, time do Porto inteirinho. Então assim, né, pra mim, time do Porto ia ser CLT, não adianta. E pra fechar essa lista, ele, Rondon do Pachuca. Quem assistiu Pachuca e Real Madrid, Pachuca teve várias chances, principalmente no começo do jogo, nos contra-ataques onde ficava 3 contra 1, 4 contra 2, só que a bola chegava no Rondon. E o Rondon, não desmerecendo a história dele, tem 10 gols essa temporada, se eu não me engano, só no campeonato. Mas assim, pesado, sabe? Quadradão. Pesado. Vai fazer uma peneira, o cara vai olhar, irmão, tá mal, tá um pouco cheio, tá um pouco pesado, um freio de mão puxado. Então assim, o Rondon pra mim tava parecendo uma geladeira Brastemp. E aí o analista vai olhar na peneira e vai falar, irmão, tem um Pelezinho aqui, ó. Pelezinho tá deitando, rabisca, é forte, trabalha de dia como servente, de noite vem aqui pro treino, deita, depois de encher uma laje, já carregou 100 kg de cimento. Antes de chegar pro treino, as pernas desse tamanho, ó, que o cara quando é servente, pai, já peguei trampo, já peguei bico de servente. Pai, você fica com o físico lá em cima. Então assim, ao meu ver, né, ao meu ver, Rondon pra ele não ia dar. Como é forte e tal, dava pra trabalhar com solda, pai. Solda de portão. Serralheiro, pai. Rondon, serralheiro, pai. Pega um portãozão aqui, ó. Aço, titânio, bem soldado. Aquele que vai trazer a segurança pra família brasileira. Você vai botar lá no portão bem desenhadinho. Fez o corte certinho. Pode trabalhar com maquita também. Botando uma cerâmicazinha. Trabalho pesado, Rondon. Você é grande, pai. Forte. Parece um armáriozão. Então eu e você, pai. Eu e você de serralheiro. Luvinha, óculos, pá, pra não bater no olho. Experiência. Não precisa pegar um trampo que vai pagar 2 mil. A gente pega só 5 mil pra cima. Portãozão,
completo, pelo menos 4 metros de comprimento, 2 metros de altura. Vamos pegar casa de alto nível. Vamos pegar um pessoal que tá crescendo na vida. A gente pega, irmão. A gente consegue arrumar esses contatos. Eu tenho contato, pai. Como eu disse, já trabalhei. Rondon, eu e você, pai. Beleza? Então, assim, se eu sou analista, eu vejo o Rondon quadradão do jeito que tá, não dá. Prefiro o Pelezinho, que é rabiz, que é forte, tá com a perna desse tamanho. Então, assim, pra mim, esses são os jogadores que, se viesse aqui no Brasil jogando esse futebol que tá no Mundial aí, era CLT na série. E você, meu parceiro, o que você acha? Discorda de alguma coisa aqui? Quer acrescentar alguém? Comenta aí, deixa sua opinião e já se inscreve no canal, meu parceiro. Você quer no canal do Vitorando? Pô. Ah, eu só discordo ali do Sabitzer. O resto, até que vai, ainda apanharia mais alguns ali. Mas o Sabitzer ainda dá pra tirar fora dessa lista aí.